Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Continuando as nossas aulas de cinética química, na aula 4 a gente vai aprender uma outra maneira de expressar a velocidade de uma reação química. A gente vai aprender especificamente a expressar a velocidade de reações elementares por meio da lei de velocidade. Lembrando que nas duas aulas anteriores a gente já viu dois métodos distintos de expressar a velocidade de uma reação química. O método da velocidade de consumo e da velocidade de formação, e também a gente viu a velocidade de reação. A lei de velocidade diz que a velocidade de uma reação química pode ser expressa por meio de uma equação. Aqui eu apresento para vocês uma reação química genérica para expressar uma reação química qualquer. Os componentes que representam os produtos são A e B, e Y e Z são os produtos. Para determinar a lei de velocidade, a equação da velocidade, o nosso foco tem que ser nas substâncias reagentes. E a gente escreve da seguinte maneira: a equação de velocidade é a velocidade vai ser igual a uma constante de proporcionalidade, K, vezes a concentração dos reagentes. No caso dessa equação química, os reagentes são A e B. Então, vezes a concentração do reagente A, vezes a concentração do reagente B. Em seguida, a gente tem que elevar a concentração de a um determinado expoente, aqui está sendo indicado como alfa, e a concentração de B também tem que ser elevada a um expoente, que aqui aparece como beta. Ao invés de falar expoente de A, em cinética química é comum falar que alfa é a ordem da reação em relação ao componente A. Beta é a ordem da reação em relação ao componente B. E se a gente somar alfa mais beta, esses dois valores, a gente encontra a ordem global. Aqui eu coloco para vocês uma síntese do que eu falei. E importante é o seguinte: a constante de velocidade depende somente da temperatura. Então guardem isso, constante de velocidade só depende da temperatura. A questão é a seguinte: como é que a gente faz para determinar os valores desses expoentes alfa e beta? A gente vai ver três maneiras distintas de determinar esses valores. Só que eu já adianto para vocês, o método mais confiável vai ser o último que a gente vai aprender, que é o método experimental de se determinar as ordens em relação aos componentes de uma reação. Primeiro método para se determinar as ordens em relação aos componentes de uma reação é o método da reação elementar. Uma reação elementar é uma reação que acontece em uma única etapa. Normalmente a gente representa as reações químicas, os processos químicos, por meio de uma única equação. Mas, na verdade, o que a gente faz é uma simplificação. A maioria dos processos químicos acontece por meio de várias etapas reacionais. E aí o que a gente faz é o seguinte: a gente faz uma simplificação e representa todas essas etapas por meio de uma equação denominada de equação global. Se o exercício vier e deixar claro para vocês que a reação química se trata de uma reação elementar que acontece em uma única etapa, a gente pode fazer o seguinte: o coeficiente alfa vai ser o coeficiente estequiométrico de A e o coeficiente beta vai ser o coeficiente estequiométrico de B. Em outras palavras, a ordem em relação ao componente A, alfa, é Azinho, e a ordem em relação ao componente B, beta, é Bzinho. A equação da velocidade vai ficar dessa maneira aqui. E a ordem global? Basta somar alfa mais beta, que aqui vale A e B. A ordem global fica A mais B. Como eu falei para vocês, essa é uma das maneiras de se determinar as ordens demonstradas em uma equação de velocidade, os expoentes das espécies reagentes que aparecem numa equação da velocidade. Só que, como eu já falei para vocês, esse ainda não é o método mais confiável de se determinar a velocidade de uma reação química. O método mais confiável é o método experimental, que a gente vai aprender no final, porque ele é um pouquinho mais complicado.
Vamos fazer um exercício aqui para aplicar o que a gente aprendeu. O primeiro exercício diz o seguinte: determine a lei de velocidade para as reações representadas pelas seguintes equações químicas. Assuma que as reações são elementares. Então, o enunciado diz para a gente que essas reações podem ser assumidas como acontecendo em uma única etapa, são reações elementares. Para o primeiro caso, a gente vai escrever, começando a expressar a equação da velocidade. A velocidade vai ser igual a uma constante de proporcionalidade, sempre é dessa maneira o início, e aí a velocidade é proporcional às concentrações das espécies reagentes. Nesse caso, a espécie reagente é o NO2, só tem ela, vezes a concentração do NO2. E, como eu falei anteriormente, a concentração das espécies reagentes estarão elevadas a um expoente, que são chamados de ordem de reação, em relação a cada um dos componentes. Aqui, como a reação é elementar, o expoente do NO2 é o próprio coeficiente do NO2, basta elevar ao quadrado. No segundo caso, percebo que aparecem dois reagentes, então a lei de velocidade vai ficar velocidade igual a uma constante, eu vou chamar de Kzinho, mas é lógico que aqui é uma outra reação química, os valores de K nesse primeiro caso vai ser diferente do valor de K nesse segundo caso, só que a simbologia é a mesma. Velocidade é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a concentração do reagente NO vezes a concentração do reagente H2. E a gente precisa encontrar as ordens em relação ao NO e ao H2. Como as reações são elementares, a ordem do NO vai ser o próprio coeficiente estequiométrico de NO2 e a ordem de H2 em relação a H2 vai ser o próprio coeficiente do H2, que é 1, então aqui vai ficar subentendido. Prontinho. Encontramos a lei de velocidade para essas duas reações químicas, que foram representadas por meio das equações químicas A e B. Segundo exercício diz o seguinte: na transformação monóxido de carbono reagindo com oxigênio formando CO2, que se processa em uma única etapa, a constante de velocidade é igual a 0,5 litro ao quadrado dividido por mol ao quadrado vezes minuto. Quando as concentrações do monóxido de carbono e do gás oxigênio forem respectivamente 2 e 1 mol por litro, a velocidade da reação em mol por litro vezes minuto será. Então vamos lá, ele está pedindo para a gente calcular a velocidade da reação representada por essa equação química dada. Primeiro passo que a gente vai ter que fazer é escrever a equação da velocidade, a lei de velocidade. Foco nas espécies reagentes, CO e O2. A lei de velocidade vai ficar desta maneira: velocidade igual a uma constante de proporcionalidade vezes a concentração do reagente CO vezes a concentração do reagente O2. Em seguida, a gente precisa encontrar as ordens em relação ao CO e ao O2. Em relação ao CO, como ele disse que essa reação acontece em uma única etapa, é uma reação elementar, a gente pode utilizar os próprios coeficientes estequiométricos. A ordem em relação ao CO vai ser o coeficiente de CO, que vale 2, e a ordem em relação ao O2 vai ser o coeficiente do O2, que vale 1. Então, vai ficar subentendido. Em seguida, a gente vai substituir os valores na formulinha para encontrar a velocidade dessa reação. Só tomem a precaução de avaliar primeiramente se as unidades de medida são compatíveis. Perceba que a constante de velocidade está expressa em litro, em mol e em minuto. Então, a concentração do CO vale 2 mol por litro, mol e litro, e a concentração do O2 vale 1 mol por litro. Ok, as unidades de medida estão compatíveis. Assim, a velocidade vai ser expressa em mol por litro vezes minuto. Substituindo os valores, a velocidade dessa reação vai ficar igual. A constante de velocidade vale 0,5, a concentração do monóxido de carbono vale 2, só que 2 elevado ao quadrado, não pode esquecer, vezes a concentração do O2, que vale 1, elevado ao expoente 1. Resolvendo primeiro a potência, a velocidade vai ficar igual a 0,5 vezes 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 1.
E por fim, 0,5 vezes 4 vezes 1 vai dar 2. Letra C, que está assinalada aqui. Agora é o seguinte, vamos supor que ele tivesse pedido para a gente comprovar, demonstrar matematicamente que realmente a unidade de medida da velocidade é mol por litro vezes minuto. Como é que a gente deveria justificar, demonstrar que realmente a unidade de medida da velocidade é essa? A gente faria a substituição das unidades de medida da constante de velocidade e das concentrações como se fossem valores. Da seguinte maneira, a gente pretende calcular a unidade de medida da velocidade, então a velocidade vai ser igual. Substitui a unidade de medida da constante de velocidade na constante de velocidade, vai ficar litro ao quadrado, mol ao quadrado vezes minuto. Eu passei o mol ao quadrado para cima, multiplicando o litro ao quadrado, e inverti o sinal do expoente, ficou mol elevado a menos 2. E o minuto estava como denominador, eu passei para cima como numerador, multiplicando, e inverti o sinal do expoente também. Então ficou litro ao quadrado, mol a menos 2, minuto a menos 1, vezes. Em seguida, substitui a unidade de medida de concentração na concentração do CO ao quadrado. Vai ficar mol vezes litro a menos 1 elevado ao quadrado. Não pode esquecer de elevar ao quadrado. E, por fim, mol vezes litro a menos 1 a gente substitui na concentração do O2, elevado ao expoente 1. Primeiramente, a gente resolve a potência, vai ficar igual. Esse primeiro termo não vai ter alteração. Mol vezes litro a menos 1 ao quadrado, basta multiplicar os expoentes. Mol elevado ao expoente 1 vezes 2 vai ficar mol ao quadrado, menos 1 vezes 2 fica menos 2, vezes mol vezes litro a menos 1. Em seguida, a gente faz o cancelamento. Litro ao quadrado e aqui litro a menos 2 podem ser cancelados. Mol a menos 2 a gente cancela com mol ao quadrado, já que mol a menos 2 é 1 sobre mol ao quadrado. Então dá para cancelar aqui. Vai restar minuto a menos 1, mol vezes litro a menos 1. A unidade de medida da velocidade a gente pode representar dessa maneira. A unidade que está com expoente positivo a gente coloca aqui na frente e a unidade de medida de tempo a gente sempre deixa por último. Fica mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1, da mesma maneira que foi indicado aqui no enunciado. Chegamos ao final dessa aula 4. Que a gente aprendeu um terceiro método de expressar a velocidade de uma reação. Especificamente, a gente aprendeu a expressar a velocidade de reações elementares por meio da lei de velocidade. Quero deixar um abraço a todos e até a nossa próxima aula.